Muito bem, deixa eu só sentar aqui do lado, depois eu vou ali para ficar comandando. Muito bom dia, pessoal. Satisfação estar conversando com vocês. Muito bem. Direto aqui dos estúdios da Fisiosono, junto com o Rogério aqui. Vamos fazer o nosso bate-papo matinal de segunda-feira a respeito do fechamento de vendas hoje. É isso que a gente vai falar. Vamos falar. Estamos aí no dia 16 de junho, já bem na metade do ano, né? De 2025. E aqui na Fisiosono é um local onde você aprende sobre qualidade de vida, aprende sobre técnicas de vendas também. Toda segunda-feira a gente faz esse treinamento com o nosso time de distribuidores. Então quem está acompanhando a gente aí através das redes sociais, se você se interessa por esse conteúdo, nós convidamos você a se inscrever no nosso canal. Temos aí YouTube, Facebook, Instagram, onde a gente transmite esse tipo de conteúdo e também sai os pequenos cortes também, quase que diariamente, onde a gente dá dicas a respeito dessa temática. Tá? A Fisiosono é uma indústria que produz colchões artesanais com apelo muito voltado para a tecnologia, né? O que resulta em qualidade de vida, uma melhora do metabolismo orgânico, do corpo como um todo, para que as pessoas tenham satisfação a adquirir os nossos produtos. O Rogério já conta com uma experiência aí de mais de 24 anos na área da venda, ele que idealizou todo esse projeto da Fisiosono, milhares de clientes atendidos, clientes satisfeitos, e estamos aí em pleno vapor, angariando pessoas, tanto que estejam interessados nas tecnologias nossas, mas também que estão interessadas em participar desse movimento da Fisiosono, seja através de uma renda extra, ou através de fazer da Fisiosono uma possibilidade de trabalhar como a sua renda principal. Então temos essas possibilidades, e o Rogério, com maestria, toda segunda-feira aqui está nos conduzindo por esse processo, dando dicas daquilo que já foi experimentado, testado no campo de batalha, para assim dizer, né, na vida real, aquilo que tem acontecido ainda, né? Sim. E que dá resultado para as pessoas. Né? Então, se você se interessa por isso, mande uma mensagem para nós, vamos ter o maior prazer em te inserir dentro desse contexto. Né? Temos aqui também quem participa ao vivo conosco, Joelson, Jardel, também faz parte aí da nossa equipe, aí do time nosso. E sempre é uma satisfação estar com todos vocês, inclusive quem está aí conosco ao vivo. Tá bom? Rogério, fechamento de venda. Vamos falar sobre essa parte que é tão importante e primordial, fechar as vendas. Muito bem, vamos lá. O momento do hora da verdade. A hora da verdade. Separar os piadas, as crianças dos homens, né? Então, gente, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre fechamento de vendas, mas eu quero dizer para vocês que antes de nós chegar na fase do fechamento de vendas, a gente precisa entender, a gente precisa passar por algum processo, né? No processo da venda, ela não começa única e exclusivamente lá no fechamento de vendas, tipo, vou fechar o negócio. Tu não vai direto para o fechamento de vendas, né? Você vai passar para o processo nessa azulzinha aqui, Fabrício? Não. Ali embaixo no PowerPoint. Isso. Aí. Ah, tá. Aqui. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Então, o fechamento de vendas ela é fundamental, mas a gente precisa de alguns passos antes, né? Para qualquer área da venda, para qualquer situação de vendas, tá? Tu precisa começar pela captação do contato, pela abordagem do contato, né? Pela marcação desse contato, desta visita no nosso caso, né? Mas vamos imaginar que para qualquer situação, seja até mesmo um vendedor de uma loja física, você precisa contar com alguns passos, e um deles é você se apresentar, você abordar essa pessoa, você falar sobre o produto, você agregar valor a este produto e você fazer fechamento, tá? Então nunca esqueça que todo o processo de venda passa por um processo, por um início que é você se apresentar, você falar um pouco mais sobre aquele produto, você tentar conectar a pessoa ideal para que você consiga chegar na fase do fechamento, tá?
No nosso caso, para quem está nos assistindo aqui, nossos parceiros, lembra que o fechamento de vendas ela acontece a todo instante, tá? Como assim, Rogério? Vamos lá. Se você for abordar alguém, você tem que fazer um fechamento, tá? Não é o fechamento de tu pegar o dinheiro dele, mas é o fechamento para marcar uma hora para tu ir apresentar o produto. Vocês entenderam que existe um fechamento de vendas ali? Conseguiram pegar, Joelson? Ou seja, você aborda a pessoa. Tá, mas eu tenho que ter um objetivo. O objetivo é eu agendar um horário para ir até a casa. Isso já é um fechamento de vendas, certo? Já é um fechamento para a marcação de uma visita, tá? Quando você abordou, né? Você fez a conexão, fez o fechamento da marcação de visita, tá? Ou muitas vezes acontece assim, tu aborda a pessoa, tu faz um fechamento sem marcar ainda. Olha só quanto é importante. Você faz uma abordagem, você fala sobre o produto e você vai catalogar esse contato. E aí tu vai fazer um fechamento. Como é que é o fechamento? No momento adequado, vou retornar para o senhor para nós marcarmos uma visita com o senhor. Posso ligar para o senhor? Isso já é um fechamento. Tá entendendo? Muitas vezes você vai fazer abordagem e marcação na mesma hora. Muitas vezes você vai abordar, vai voltar a falar com essa pessoa e marcar uma visita. Vocês entendem que tudo esses processos faz parte de um fechamento, tá? Então, quando tu passa o processo de abordagem, o processo de marcação, você vai para um processo de apresentação. E na apresentação, você tem que entender uma coisa, que lá você agrega valor. E tu também precisa estar em todo instante fechando, selando esta apresentação. Como assim, Rogério? Pela concordância. Quando ele concorda contigo, você está fechando algo naquele momento. Quando tu vai falar sobre a importância do sono, tu vai falar tudo qual é a importância do sono e no final você vai fazer uma pergunta para ele. Ficou claro, o senhor entendeu? Já simulando que tu já está fazendo um micro fechamento de que ele já entendeu, entendeu? Como foi a apresentação, como tu falou que isso é importante para ele. Então isso também é um fechamento, é a concordância. O fechamento de vendas nada mais é do que a concordância de tudo aquilo que você apresentou, tá? Só que a gente como vendedor quer chegar ao final muito rápido, quer chegar ao final para assinar o pedido e pegar o cheque, pegar o dinheiro, passar o cartão e entregar o produto, certo? Esse é o fechamento que a gente quer realmente. Mas entenda que na tua vida tudo é fechamento, tá? Então, o fechamento de vendas, lá na hora de fechar o produto lá, você tem que estar você tem que estar nesse momento aberto a ouvir o cliente, estar positivo, com a mentalidade positiva, confiante na hora de fazer o fechamento. Porque também não adianta de nada tu fazer um processo pela metade. Né? Tem gente que é muito bom para abordar, marcar, apresentar, mas às vezes é meio mole, meio fraco na hora de fechar. Então você tem que entender que o processo é um todo, tá? Então, se você faz tudo muito bem feito, fica muito mais fácil lá no final você pegar a concordância de fechar esse negócio através de que eu te dou um produto e você me dá o teu dinheiro. Isso é o processo de fechamento. É simples. Rogério, mas é simples. Simples porque tu está falando, sim. É simples que eu estou falando, mas é simples se você praticar todos os dias, tá? E você chegar nas vias de fato, que é você negociar na hora da venda, tá? Nós temos profissionais aqui que estão nos vendo agora, que são especialistas em fechamento de venda, que não se apertam na hora do fechamento de venda, tá? E fechar uma venda significa você ter feito um bom trabalho, tá? Vamos lembrar assim, ó, quando você está lá na fase do fechamento e você finaliza esse fechamento,
essa apresentação, no caso, né? Tu finaliza a apresentação, que é o início do fechamento. Vocês estão captando aqui comigo? Você faz todo o processo, chegou lá no final da apresentação, você finalizou essa parte da apresentação, tu vai iniciar o fechamento, certo? E o fechamento ele é algo muito importante, do tipo assim, ó, quando tu finaliza essa apresentação, tu vai dizer assim, olha, agora sim o senhor pode dizer que conhece o nosso produto. E aí você vai ter que usar técnicas de fechamento. Vamos lá, vamos falar bem a real. O que são técnicas de fechamento? Você pode praticar várias. Tu pode usar a técnica que eu gosto muito, mas sou eu, tá? Eu gosto de usar a técnica do silêncio, tá? Como assim, Rogério? Depois que eu terminei de apresentar, talvez por 25 minutos, 30 minutos, com algumas perguntas no meio da minha apresentação, a gente vai perguntar e eu vou responder para ele. Aí o que vai acontecer? Eu simplesmente vou pegar e vou dizer assim, olha, agora sim o senhor pode dizer que conhece o nosso produto. Porque o meu papel de apresentador terminou ali. Eu preciso que ele me pergunte algo. Quando eu falo isso, que agora sim o senhor pode dizer que conhece o meu produto, e eu fico em silêncio, posso cruzar o braço. Eu não gosto muito de cruzar o braço, tá? Porque daqui a um pouco ele vai achar que eu estou fechado. Então eu simplesmente me deixo ele tranquilo, me sinto leve nesse sentido, e aí ele vai dizer, ele vai me perguntar. O que tu acha que ele me perguntaria depois que eu falasse isso para ele? Agora sim o senhor pode dizer que conhece o nosso produto. O que o senhor acha, Joelso, que ele possa me dizer? E ele concorda com as suas explicações e está propenso a fechar o negócio. Não é bem assim, mas vamos lá. Eu vou lá e faço a apresentação e digo para o senhor, bom, senhor Gelson, agora sim o senhor pode dizer que conhece o nosso produto. Fez sentido para o senhor? Sim, claro. Muito bem. Só que eu quero que tu diga algo a mais ainda. Se ele entendeu tudo, ele vai dizer o seguinte, olha, qual é o preço? Entendeu? E eu não dou o preço. Eu falo para ele, olha, tudo depende do tamanho da sua cama. Vamos lá avaliar a sua cama, ou melhor, vamos lá medir para saber certo o tamanho da sua cama? Tá? Então tu vai lá, tira a medida da sua cama para mim dar o orçamento, para mim dar o preço, para mim negociar com ele, tá? Eu não dou orçamento, tá? Quando eu falo em dar orçamento, eu estou falando assim, apontar o valor, apontar o preço, certo? Achar uma condição. É tipo, deixar o valor certo pelo tamanho da cama que ele usa, pelo produto ideal para ele, tá? Então aí tu vai lá, tira a medida e aí aí na volta tu vai dizer assim, olha, o senhor tem uma cama de tamanho X, né? E este produto que eu lhe apresentei vai lhe atender com perfeição tudo o que o senhor precisa para a sua ortopedia, para dar aquela pequena pincelada, e o valor é de apenas X mil reais, certo? Quando eu falei isso para ele, ele vai ficar pensando, bah, mas é caro, é barato, não, gostei, mas não é o momento, tenho prioridade, tem um monte de coisa na cabeça dele. Calma, relaxa, deixa ele digerir essa informação, certo? Do valor. Aí tu apresenta o valor e conta lá né, para ti mesmo, né, até 10 segundos, 5 segundos. Se ele falar rápido, beleza, ele entendeu, já digeriu, já vai dizer, talvez ele te diga assim, em quantas vezes dá para fazer? Se ele perguntar o preço, é porque ele quer comprar. Se ele te der parcela, se ele perguntar quantas vezes já está vendido. Só tem que achar a forma, tá? Sinais de compra, isso é fechamento. Você tem que estar atento. Nesse momento, depois da apresentação, você só faz perguntas e responde com novas perguntas, e aí você vai fechando o cerco, vai selando essa venda, vai empacotando esse pacote, botando os adornos nesse pacote, que é fazer o fechamento, tá? Então, quando ele me diz o seguinte, qual é o preço, e eu dou o preço para ele depois desse processo de
de medir a cama, né? Você vai simplesmente fazer o quê? Apontar para ele visualizar, ele gire isso. E aí ele vai acontecer o quê? Ele vai dizer, tá, mas isso aí como é que se costuma fazer? Eu digo, como é que o senhor gostaria de fazer? Então, olha só, tu respondeu ele com uma nova pergunta. Transferiu para ele, né? Exatamente. Aí ele vai dizer assim, mas não sei, vou ter que pensar, o valor eu achei... Não, tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí tu vai, não deixa ele muito pensar nesse sentido, tu vai te perguntar para ele, o que seria ideal uma entrada, vamos fazer um exemplo aqui do que a gente pode fazer. Porque talvez o senhor esteja pensando o seguinte, o senhor queira saber como é que eu posso fazer essa proposta para o senhor. Então vamos fazer um exemplo. Quanto é que o senhor poderia dar de entrada? Qual o valor da entrada que o senhor pode dar para a gente? A entrada é somente o dia que ele entregar o produto, se for o caso, ou tu pode falar da entrada, não falar isso, né? Vamos pensar numa entrada. Qual seria o valor de uma entrada? Vou considerar qualquer valor. Pode ser 100, 1.000, 2.000, 3.000, R$500, 800, 700, qualquer valor. Ele entende que pode ser do 100 ao 300, ou 3.000 no caso, né? Ou 5.000, ou 1.000, qualquer valor. Aí ele diz, não, todo mundo vai dizer assim, ó, ele vai pegar o cenário do valor total e vai dizer assim, vamos lá, 1.500. Vai lá colocar no teu rascunho de vendas, né? 1.500, certo? E aí eu faço uma pergunta, e qual seria uma parcela que não afeta o seu orçamento mensal? Também vou aceitar qualquer valor, pode ser 1.000, pode ser 500, pode ser qualquer valor. Tu já meio que direciona para o valor que você quer. Então tu já vai dizer, R$800, R$1.000, 700, tipo, analisando o que você ouviu. Presta atenção. Você vai analisar o cliente no processo da abordagem, da marcação, da apresentação. Até ali você já tem uma noção, porque você fez perguntas para ele lá na abordagem, lá na marcação, o que ele faz. Aí tu já tem que tentar entender o cenário do momento. Por exemplo, vender para cafeicultor agora é uma maravilha, porque olha o preço do café. Então já pode vender um colchão mais alto, ele está ganhando dinheiro. Agora, se tiver ruim o negócio dele, tu já vai ter que jogar um pouquinho para baixo. Então tu já vai jogar uma parcela menor. Então tu já vai ficar pensando o que ele faz com o cenário da economia que ele está vivendo naquele momento, e aí tu já tenta direcionar uma parcela. Tu entende? Vocês entenderam que você tem que ajudar ele a decidir? Ajude ele a decidir. Senão ele não vai. Sabe por que vai acontecer? Aí ele vai olhar para a mulher dele e vai dizer assim, o que tu acha, nega? O que tu acha, amorzinho? O que tu acha, meu amor? Entendeu? Qual é o valor da parcela, meu amor, que nós podíamos pagar? Então tu tem que ir ajudando eles, certo? É isso que vai acontecer. Então aí quando você definiu a entrada e tu vai para definir a parcela, tu já sabe que tu também tem que definir assim, quantas parcelas você consegue fazer, qual o valor da parcela que você vai poder fazer, tu vai direcionando ele. Que nem diz um amigo meu, tu tem que, para pegar o frango, você precisa ir cercando o frango. Não é assim que se pega frango, Gelson? Dá para fazer uma ceva, não dá? Dá para fazer um laço, não dá? Então o que acontece? A gente precisa ir cercando o frango, ou às vezes até fazendo uma ceva, fazendo uma armadilha para pegar o frango, certo? Nadando próprio, né? Isso. Então, assim, com todo respeito aos nossos clientes, e não é fazendo uma comparação com isso, mas é falando o seguinte, mostrar que a gente direciona para um caminho. Você tem que direcionar, ajudar ele, certo? Então, vamos lá. Quando você pergunta para ele qual o valor de uma parcela, que fica legal para ti, tu já direciona mais ou menos que valor que tu quer. Um pouco para cima, um pouco para baixo, o cliente vai dizer, pode ser R$800 por mês. Aí tu vai valorizar o que ele está te falando. R$800 por mês? Deixa eu ver aqui. Tu pega a tua calculadora, começa a calcular, a entrada foi tanto, o valor do colchão é tanto, parcela
quantas vezes vai dar? Sem juros, com juros. Aí eu costumo fazer assim para ele. O senhor gosta de pagar juros? Não gosto de pagar. Pois é, ninguém gosta de pagar. Vou tentar me esforçar a fazer aqui sem juros. Tá? Aí eu vou lá, calculo, aí eu olho para ele de novo assim, se eu conseguir deixar sem juros, ficaria bom para o senhor? Não, ficaria, né? Aí tá, dou mais uma calculada ali, e aí eu vou ter o quê? Eu vou dizer assim, ó, me diz uma coisa, seu fulano, o senhor gostou de tudo que viu? Sim, gostei. Ó, eu vou fazer o máximo que eu posso aqui, tá? Eu vou fazer alguma coisa que eu, no seu lugar, eu faria o negócio, tá? Porque o que eu consigo fazer, eu não consigo, o que eu estou fazendo para o senhor hoje aqui, eu não consigo fazer para qualquer uma pessoa, não consigo fazer para todas as pessoas. E eu gostei do senhor, o senhor me atendeu bem para dar aquela valorizada. E eu digo, olha, eu vou fazer para o senhor em 10 vezes sem juros de mais R$ 1.000 de parcela. Tu entendeu? E aí ele não vai dizer assim, ó, sim, tá, vamos fazer. Tá? Aí o que tu faz quando tu fez isso? Porque se ele te disse que R$ 1.500 de parcela é bom, de entrada é bom e que R$ 1.000 da parcela é legal, tá? O que eu faço? Eu já vou pegar meu talão, vou virar e ele vai começar a escrever o nome dele. Joelson Braga da Costa e Silva, fulana de tal, bota o valor. Daí ele vai olhar para aquilo ali, ele vai dizer assim, mas o senhor já está fazendo a nota? O senhor já está fazendo o pedido? E eu disse assim, claro, o senhor me disse que a entrada era legal e a parcela ficou boa para o senhor. E eu estou me fazendo o maior esforço aqui, e eu, se fosse no seu lugar, eu não perderia essa oportunidade e sigo escrevendo. Aí eu pergunto para ele, qual é o seu CPF? E aí ele vai me dar o CPF dele, e eu sigo escrevendo. Se ele disser, não, vamos esperar um pouco, não sei o quê, isso é o que faltou? Como é que eu posso lhe ajudar mais então? Me diz o que falta. Entendeu? Então, assim, ó, todo fechamento, todo cliente, eu chego na fase de negociar. Você tem que chegar na fase de negociar, certo? Presta atenção. Quando você for fazer a apresentação e você chegar lá no final, você tem que chegar na fase de fechamento. A fase de fechamento é você pegar o papel, escrever o valor, é você negociar parcela, certo? Pode não dar negócio, mas tu tem que chegar nessa fase, tá? Alguma dúvida, gente? Me perguntem, eu estou aqui só eu falando aqui, vai lá. Joelson, qual é a preocupação do fechamento? Qual é a fase que te incomoda? Fez sentido isso que eu estou te falando, Joelson? Sem dúvida nenhuma. Assina embaixo. Rogério, o que eu estou ouvindo você falar e que eu estou entendendo é que no fechamento você tem que calçar o mesmo sapato do cidadão, né? Ou seja, ajudar ele o máximo que puder. Isso aí, dentro de uma realidade que nos caiba como profissional, no sentido de nos caiba esses valores que vão entrar, produto que eu vou entregar, tu entende? Não adianta eu dizer assim, eu vou fazer aqui do jeito que eu quero, o cara diz assim, faz um consórcio para mim, eu não vendo consórcio, eu vendo colchão, eu não vendo 50 vezes, 30 vezes, tu entendeu? Qual é a entrada que eu vou receber, qual é a parcela que eu posso que fica dentro de um padrão, tu entendeu? Crie o seu padrão de negócio. E esse padrão é você dizer assim, olha, eu tenho um produto, eu posso vender sim parcelado e o meu teto é 12 vezes. É uma entrada de 20% mais 10, 30% mais 12, entendeu? Eu posso fazer isso aqui em 3 vezes sem juros. E eu posso te dar um brinde de tanto, tá entendendo? Então, cria o teu padrão de negócio que você consiga dar o giro financeiramente falando, né? Você comprar na empresa, vender, entendeu? Ter toda essa negociação. Então, tu cria o teu padrão de negócio, de fechamento de negócio, certo? Isso serve para qualquer coisa. Vamos lá. Vamos pensar de um processo de uma venda e de um produto que muita gente gosta, que é comprar um carro. Vocês perceberam que o dono da loja ele tem um padrão de negócio.
Qual é o padrão? Ele não financia o carro por conta própria, ele financia pelo banco. Esse é um padrão, tá tudo certo. Se tu tem dinheiro à vista, tu vai brigar para comprar no menor preço, porque tu vai tirar o dinheiro do bolso do banco e pá, vai pagar o lojista. Tu pode barganhar porque tu tá pagando à vista, correto? Uhum. Agora, se você... E ele tem esse padrão. Agora, se você olha, como é que dá para fazer? Tem financiamento? Tem. O senhor faz direto? Não, não faço. Então ele tem padrão. Qual é o padrão? Ele financia via banco Sicredi, via Banco do Brasil, via essas financeiras que tem um monte de BV financeira e tudo mais. Tu entendeu? Quantas vezes fica bom pro senhor? Ele bota o juro lá, ele não bota, na verdade, é as financeiras que colocam esse juro e tudo certo. Então, uma loja de carro tem um padrão. Vamos pensar aqui na nossa região tem um mercado, para quem está nos assistindo, Mercado Andreassa. Ah, mas o mercado tem que pagar à vista. Não, o Mercado Andreassa tinha um padrão, cheque para 120 dias, 90 dias, 70 dias. Você lembra que tinha o cheque? Uhum. Cheque para tantos dias. Hoje eu não sei como é que é, porque quase não se tem mais cheque, tu entendeu? Então, o Andreassa, o Mercado Andreassa vendia com um padrão de venda que era fazer X de parcela. Entendeu? Então, esse padrão de venda, seja ele qual for o produto, sempre vai existir. Se o padrão de venda é você vender só no cartão, você cria o padrão de venda só no cartão, de fechamento só no cartão, certo? Se for uma entrada em dinheiro, boleto, dinheiro, cheque, tudo certo. Só vender à vista é um padrão de venda, fecha só na vista. Tu entende? E como é que o vendedor pode calcular, Rogério? Acho que seria interessante dar uma dica a respeito disso também. Calcular para esse capital de giro necessário, assim, entender certinho como é que funciona isso. Então, aí todo profissional, todo negócio tem que ter esse padrão, né? Tem que ter esse capital de giro ou formar esse capital de giro. Né? Eu acho que isso aí dá uma outra aula no sentido de, até podemos falar, de como você pode fazer a gestão do seu negócio. Foge um pouquinho do fechamento, né? Mas fazer a gestão do negócio, tá? Ou seja, quando você tem um volume de venda, você tem um consumo, um valor que tu gasta para viver, para trabalhar e tudo mais, você tem que fazer esse cálculo. Tu entende? Por isso que eu sempre falo o seguinte, você que é profissional da venda, você vai ter que direcionar o que fica confortável para você, certo? Uhum. Por exemplo, mas o meu cliente lá quer em tantas vezes. Tá, tu queria, pode ser que em um cliente tu possa fazer, mas não nos 10, nos 20 clientes do mês. Tu entende? Porque às vezes é melhor ganhar uma venda, mesmo que seja mais longa, do que você não fazer. Só que as outras vendas vão ter que ser num curto prazo, numa entrada melhor, para você dar essa volta, certo? Nós estamos entrando aqui num formato de como eu fazer a gestão do negócio financeiramente falando. Agora, se tratando de fechamento, se você criou o teu padrão de fechamento, de parcelado, de negócio, você direciona porque fica mais confortável para você, entendeu? Mas os meus clientes, Rogério, eles não têm essa condição de dar entrada ou fazer em poucas vezes. Cara, então você vai ter que mudar a captação do teu cliente. Ou seja, para chegar num padrão de cliente que não gosta de pagar muito longo, e sim mais curto. Se tu tem uma clientela de menor padrão aquisitivo, vai ter que vender financiado, com juros para você passar no cartão, para você receber melhor, tá entendendo? Hoje nós temos cartão até 21 vezes para fazer o pagamento. E tem clientes hoje que só querem trabalhar com cartão, porque junta milhas, porque é mais confortável de fazer. Mas o meu cliente ele não tem cartão. Bom, se ele não tem cartão, ele não tem cheque, ele tem isso, tem aquilo, e o padrão dele não vai atender os teus requisitos de captação, às vezes é melhor nem atender esse cliente. Desculpa falar, mas é fato. Uhum. Pode ser que tu nem receba. Ou oferecer um acessório menor, né? Uma coisa de menor ticket. De menor ticket. Outra coisa, eu estou falando aqui de várias
de várias aplicações em vários negócios. Vamos pensar num representante comercial. Eu tenho vários representantes que me atendem aqui, com tecido, com espuma, né? Eles são só representantes. Quem libera o crédito ou não é a indústria. Mas esse profissional representante, ele também tem que avaliar que quem está cara a cara com o comprador é esse representante, não é o dono da fábrica. Ele também é corresponsável se vai receber ou não vai receber. Não é fato? Então ele vai olhar para o Rogério e dizer assim, cara, esse cara é bom, ele paga, não paga? Que padrão de negócio eu posso fazer com o Rogério? Ele vai já pensar nisso, porque ele tem que manter a galinha dos ovos de ouro dele, que é a fábrica ou é a empresa que ele representa. Certo? Vocês entenderam? Ficou claro isso? Cria um padrão de captação de cliente, né? Por exemplo, nós temos aqui alguns profissionais que estão nos vendo aqui. O Vitor, o Joelso, o Jardel, ó, tudo, todos esses caras aí, todos vocês, buscam um padrão de cliente. Qual que é o padrão de cliente? Entendeu? Eu vou dizer assim, ó, eu, Rogério, fiz muito contatos no interior. Por quê? Porque eu vim do interior. Eu tenho uma linguagem parecida, entendeu? Mas aonde, Rogério? No interior de Antônio Prado, na cidade de Antônio Prado, na cidade de Lagoa Vermelha. Então, existia um tipo de conversa, conseguia ter uma conexão diferente. Vendo para qualquer pessoa, mas tu fala uma linguagem mais fácil. Então, busque o padrão de contato, busque o padrão de vendas que você quer ter, porque tudo é fechamento, entendeu? Quando você era mais jovem para namorar, você tinha um padrão de captar a tua moça. Não era assim? Tu não pedia para ela me dar um beijo. Tu ia fazendo uma conversa e muitas vezes tu pegava aqui, fazia um carinho e dava um beijo. Tu não vai, me dá um beijo. Ela não vai te dar beijo. Assina aqui, ele não vai assinar aqui. Ficou bom pro senhor, vamos fechar o negócio. Ele não vai fechar o negócio. Entendeu? Tenta entender isso. Certo? Então, quando você for mostrando para ele que tu está ajudando ele, que você vai achar uma forma que fique interessante para ele usar aquele produto, e você vai dizer para ele assim, olha, o meu processo, o meu trabalho aqui é tal. O que é? É achar uma forma agradável de o senhor ter esse produto, porque eu tenho certeza que o meu papel aqui não é vender para o senhor. É fazer com que o senhor tenha a satisfação com o nosso produto. O senhor vai gostar do nosso produto, o senhor vai ver a qualidade que vai ter o nosso produto, o senhor vai ver o quanto vai melhorar a sua saúde, a sua ortopedia, a sua circulação, tudo isso que eu lhe falei. O senhor me disse antes que tem tal problema. Tá? O meu papel aqui é mostrar que tu possa ter uma ajuda. Entendeu? Mas ele vai perguntar, mas isso vai me curar? Não, meu produto não cura nada. Meu produto vai lhe ajudar. Tenho certeza, porque o fulano de tal, assim como o Vitor sempre pega um depoimento do cliente. Olha só o que esse cara falou. Quando tu mostra tudo que ele falou, o que vai acontecer? É um depoimento, é uma história de alguém que usa o produto. Entendeu? E aí, essa história que tu tá contando tem um outro processo, que depois do fechamento vem o pós-vendas. Tá? É o pós-venda. Aí o que acontece com o pós-venda? Vem o depoimento. Isso é uma história que tu possa usar. Certo? Então, gente, o processo da venda, ela é sensacional. Sensacional. Por quê? Porque você consegue moldar o padrão de negócio que tu quer ter com o andar do teu período de trabalho. Entendeu? Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com o Vitor, com o Jardel, vai acontecer com o Joelso, já teve padrões de venda, vai voltar a ter, certo? E para todos que estão assistindo, lembra que a venda ela é algo que acontece todos os dias, o fechamento acontece todos os dias. Todos os dias. Quando você marca, olha só, quando você marca uma janta na sua casa, convidando alguém, você está fazendo um fechamento
de horário, de jantar, de tarará, de conversa, de bate-papo. Tenta entender isso. Tempo, De né? tempo, tu tá entendendo? Então, fechamento é isso, gente. Tá? Assim, ó, se eu disser assim para vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui de fechamento de venda, vocês já cansaram de ver isso. Vocês só precisam entender. Bote a cabeça de vocês para entender como é um fechamento. Posso fazer uma pergunta? Pode? Dentro do fechamento, existe algo que a gente se depara bastante, que são as objeções. Isso aí. Que o cliente levanta uma objeção. Uhum. Quais objeções ou qual objeção você mais se depara? Cara, uma das que mais se depara é muito caro. No momento não dá. Entendeu? Estou Estou construindo, mas essa é uma muito específica. Mas se ele está construindo, ele vai dizer, no momento não dá, estou construindo. Uhum. Tá entendendo? Aí como quebrar essa objeção? Tá? Vamos lá. Se for, no momento não dá. Sim, ok. Mas não dá no momento pelo fato do que o senhor tem alguma preocupação, tá com algum... Pergunte para ele. Faça perguntas. Como eu posso lhe ajudar para sanar esse momento do senhor? Oi. Eu tô no trânsito, eu tô viajando, se caiu o sinal, caiu antes. Tá. Respondendo a pergunta do Fabrício, toda objeção é um sinal de compra, cara. Sim, com certeza. Toda objeção é um sinal de compra, cara. Só faltou alguma coisa que ele não entendeu e que tu não explicou direito, só isso. Se ele falar que se ele está com objeção, talvez tu tenha que sanar ela, né? Se ele não entendeu, porque tu também vai chegar. Talvez ele vai tentar, se ele não entendeu o suficiente, ele está tentando te tirar da jogada, e aí tu pode ir reconstruindo isso, né? Que é você sanar essa objeção com uma nova pergunta, responder como eu posso lhe ajudar. Não ficou claro alguma coisa? É justamente o que o Victor está falando. Porque às vezes tu faz o mais bem feito e ele em algum momento pode não ter entendido. E aí você vai sanar essa dúvida dele e entrar no jogo novamente, tá? Então, não perca a oportunidade de você responder ele sempre dizendo como eu posso lhe ajudar então. Tá entendendo? Eu estou aqui para lhe ajudar. Meu trabalho aqui é apresentar o produto e achar uma melhor forma para o senhor usar esse produto. Por quê? Porque com o uso do produto você vai ter uma grande satisfação com o nosso produto. E assim vai indo. Sabe? Então, não tenha medo de mostrar. Entendeu? O que tu mais sentiu, Fabrício? De objeção? É. Cara, dentro das apresentações assim que eu senti de objeção, essa parte do valor agregado assim para a pessoa, né? Tu acha caro? A pessoa acha que o produto ele é elevado assim, né? Aí é o seguinte, o preço, Fabrício, né? quando ele pode até achar, vamos lá, eu vou discordar um pouquinho ele pode achar caro, pode, não tem problema, só que talvez você não construiu valor para valer aquilo. Porque eu digo o seguinte, a pessoa, se tu agregar bastante valor, tu fazer um bom trabalho, ele pode não achar caro. Ele só não tem dinheiro para comprar. Uhum. Porque ele vai te dizer assim, não, realmente o produto vale, eu só não tenho dinheiro para te comprar. Então não é caro. Tá entendendo a diferença? Uhum. Agora, se você não fizer um trabalho bem feito, não agregou valor, não conectou, não fez nada disso, até R$1.000 ele vai achar caro. Entendeu? Uhum. Agora, se você agregou valor, mesmo que ele não tenha condições de comprar, mas ele entende que aquilo lá tem um certo valor, ele não acha caro. Ele só não tem condições de comprar. Certo? Uhum. Então, e aí vem aquilo que eu falei. Você vai ter que achar, tá, clientes com potenciais. Eu não estou dizendo que tu tem que atender só quem tem potencial, né? Porque daí tu vai vender algo de ticket menor. Nós temos colchões que atendem de 6 mil, 5 mil reais até 20. Uhum. Tá? Então daí tu pode diminuir o ticket para 6. Aí tu pode jogar na parcela.
Mesmo assim, tu pode não vender? Pode não vender. Por quê? Porque ele está comprometido todo o valor que ele ganha. Entendeu? Uhum. Então, não se preocupe quanto ao valor. Agregue valor ao produto que você for vender. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi, e isso é muito importante, fugindo um pouco do fechamento, eu aprendi o seguinte. Primeiro de tudo, tu tem que ter um bom produto. Uma boa construção do produto. Certo? Que produto eu vou vender pro cara? Ah, vou vender, sei lá, vamos falar aqui de chinelo, tá? Chinelo da Havaiana vende porque tem quantos anos de chinelo Havaiana? Ah, mas vou comprar um chinelo, uma marca que eu nunca vi, que eu olho e tenho a sensação de que vai arrebentar. Então ele não é um bom produto, entendeu? O colchão, cara, tem colchão de várias marcas que não vai atender a necessidade da ortopedia, que não vai atender a necessidade de tu ver que ele é um produto mal costurado, todo torto, um tecido de má qualidade, tu vai comprar? Não, alguém vai, porque não tem condições, não tem entendimento, mas tu não vai. Você, Rogério, você, Vitor, Joelso, Jardel, Fabrício, você vai, só um minutinho, você vai conseguir elevar o padrão e entregar algo maravilhoso para o cliente. Enquanto que as pessoas que vão para uma loja muitas vezes não entendem do padrão e aí compram qualquer coisa. Fala, Vitor. Quando eu comecei com colchão, eu me deparava seguido com essa pergunta aí que é caro. Quando tu vai estudando, quando tu vai entendendo e quando tu faz uma apresentação clara e objetiva, eu nunca mais peguei essa pergunta aí, essa objeção. Uhum. Porque quando tu tá indeciso, o cliente sente, nós somos energia, e ele sente que tu tá indeciso quando tu botar na tua cabeça que é caro o teu negócio, tu não vai a lugar nenhum. Sim, exatamente. Hoje, se tu sair de casa pensando que o nosso colchão é caro, tu não vai a lugar nenhum. Caro é um colchão. Eu tive no cliente semana passada da Ecosec 138, um colchão comum que ela vendeu a 14.500. Ontem eu fiz um evento, o cara comprou um colchão da Ecosec e pagou 28 contos, estava contente. Então, se tu faz uma apresentação bem feita e não achando, tu não tem que te preocupar com o preço. O preço é uma consequência. Sim. Pelo menos para mim, está sendo assim nos últimos anos. E quais objeções você se depara, Vitor? Aquela objeção que todo mundo para. Eu vou pensar, vou falar com meu marido, tem IPTU, tem colégio para criança. Essas objeções que todo mundo faz. Pagando prestação de carro. Isso aí. Então, veja bem. Olha só, nós temos uma grande diferença que a gente ajuda a saúde das pessoas. Enquanto que o carro é um luxo, vamos dizer assim, todo mundo quer ter. A prestação sei lá, enfim, vou ter que pensar. Cara, quando nós estamos tratando é de saúde, qualidade de vida, bem-estar, isso eleva o padrão do nosso produto, eleva o padrão da nossa negociação, eleva o padrão do fechamento. Quem que não quer sentir conforto, bem-estar, qualidade de vida, melhora o padrão de como você vai se levantar. Tudo isso é o que nos permite a gente agregar valor e fazer fechamento. Longevidade também é uma boa. Longevidade, né? Sensacional. Quem não quer chegar, Joelso, aos 80, 90 anos com saúde? Tu tá entendendo? Quanta gente você conhece com 60 anos, 65, 70 anos, com aspecto de mais envelhecido que muitos que estão com 80 anos de idade? Entendeu? Rogério, oi. Uma coisa que eu uso muito para o fechamento, tá? E, claro, tudo tem a sua hora, mas eu tenho no meu celular engatilhado, são o depoimento de outros clientes, tá? Isso pesa muito. Eu falei, a hora que caiu ali teu sinal, eu estava falando de você contar histórias dos teus clientes. Isso é uma forma de fazer o fechamento. Então, quando o cliente vê que tu tá focando e o cara fala que é caro, ou o cara fala que não tem tempo, aí tu vai entrar na vida da pessoa e ela tem que cuidar da saúde. Aí tu bota o depoimento que eu tenho vários depoimentos das pessoas, isso aí tem fechado muito pedido. Entendeu? Ainda mais quando você diz assim, né, Vitor, olha, esse cliente aqui que eu vou lhe mostrar, olha, é o usuário,
ele mora lá em Lajeado Grande, seu fulano e dona fulana. Tu cita nomes, dá endereço, dá tudo. Sim, mas Comprou é o em que eu tal época. faço. Comprou em tal época e olha o que ele me relatou aqui, ó, e mostra para ele. Não, é o que eu faço, é o que eu Porque faço. quando tu dá data, dá o que é, quem que é, quando que foi, você sela um formato de venda que ele não tem como não dizer. Tu sela aquilo ali de um jeito que ele confia, acredita. E o que as pessoas compram, tá, gente? Ó, presta atenção. As pessoas compram histórias, certo? Quando você fala assim, olha, quando você vai iniciar sua apresentação, você começa contando a sua história, a história da empresa, tu entendeu? Aí você fala da história do produto, que é como ele foi construído, em camadas. Isso aí ele e presta atenção. Quando você mostra a questão do fechamento, vai ficar muito mais fácil, certo? Então, faça que nem o Vitor falou ali para vocês no final, tá? Tenha a carta na manga, que é um depoimento. Isso é poderosíssimo. Ah, Rogério, mas eu não tenho nenhum. Vai atrás, entendeu? Pega a história de alguém que seja verdadeira. E quando tu conta a história de alguém, o Joss pode dizer assim, olha, nós temos um vendedor lá no Rio Grande do Sul, tá? Que ele vendeu pro fulano, Beltrano, tá? E olha só o que esse cara disse. Tu tá entendendo? Então, faz todo sentido. Todo sentido, tá? Gente, quero agradecer vocês hoje. Tem alguma pergunta para mim responder? Tudo entendido para o fechamento? Ô, Rogério, Fala, meu querido. dá um minutinho aqui, ó. Tá? Ah, que eu trabalhei fim de semana, agora vou ficar 2 dias em Gramado descansando, né? Mereço, né? Ver a mulher. Opa, parabéns. Eu tenho certeza que tu não tá só passeando, tu tá trabalhando também, né? Tá bom? Um abraço, gurizada. Boa semana a todos aí. Um abraço, bom trabalho aí, tá? Até mais. Joelson e Jardel, foquem na captação positiva, na apresentação, vão para o fechamento com energia, com foco, tá? Com determinação. Porque se vocês fizeram uma boa apresentação, o fechamento ela é muito mais rápida, é muito melhor de fazer esse fechamento, tá? E qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Porque um detalhe, olha só, você vai me perguntar, Rogério, como é que eu aprendo sobre fechamento? Como é que tu aprende, Joel, sobre fechamento? Fazendo fechamento. Fazendo fechamento. Como é que eu aprendo, Rogério? Como é que eu quero fechar todos os dias? Cara, então faça todos os dias. Todos os dias você vai fazer fechamento, certo? Ah, mas e se eu não fechar? Não tem problema. Aprenda com o erro, aprenda com aquilo que tu não conseguiu fazer. Certo? Ah, não fechei por quê? Ah, pode ser que eu falei demais, pode ser que o cliente me apertou de um jeito, não pude sair. Só que se tu treinar, na próxima vez que alguém te apertar, não vai mais errar, tu vai fazer o certo. Olha só, por que um piloto de avião não faz uma prova lá e passa na prova e vai levar vocês lá vai levar a gente para tudo que é lugar? Porque ele tem que fazer várias vezes, acertando, errando, sendo acompanhado, tudo mais, tá entendendo? Então, quanto mais tu fizer essa pilotagem do fechamento, mais você vai aprender. Só que nós podemos... Obstáculos muito bom, com certeza. Como é que é? Obstáculos a gente sempre vai Claro ter. que vai, claro que vai. Mesmo que a pessoa já tenha assim, um know-how maior, uma experiência maior, ele pode deparar com alguma coisa, opa, isso aqui estava fora do meu script. É isso aí. Mas ele batalhando, ele vendo, principalmente, sentindo uma apresentação, ele não vendeu, ou até mesmo
antecipa até mesmo nas objeções. Né? Exatamente, Gelson. Tá? Então, assim, ó, tu pode treinar em casa? Pode, mas o treinamento é lá no campo, é errando e acertando. É lá onde é que tu vai aprender fechamento, tá? Onde a onça vai beber É água. isso aí. Então, assim, ó, vai lá e faz. Não fique achando que tu tem um único cliente. Não, tu tem milhares e milhares e milhares de clientes, tá? Centenas de milhares de clientes que tu possa atender. Então, vai lá e faz. Se tu perder uma, não tem problema. Faz a outra. Aprenda com o erro de um para acertar o outro, certo? Pra gente acertar, dizem que para a gente acertar tem que errar primeiro. Né? Então, tudo bem, né? Vamos tentar. Isso aí mesmo, tá? Joelso e Jardel, forte abraço. Um abraço a todos vocês aí que estão nos assistindo. Tá? O Felício aí. O Fabrício. Tá? E a gente vai aqui bater esse papo. Se você que está nos assistindo quer mais alguma dica sobre fechamento, sobre apresentação de produtos, a gente faz aí para vocês. A gente responde, a gente possa ajudar. E nós aqui da Fisiossoma queremos ser parceiro de vocês. Tá? Se um dia você quiser fazer parte do nosso negócio, você está convidado para fazer parte do nosso negócio. Tá bom? Oi. Depois me prima, eu quero bater um papo com você, ok? Tá bom, então. Forte abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom aí. Tchau.